Oi, amigos, estamos aqui com mais um vídeo do Papo de Player e hoje nós vamos conhecer o Transform, o que é esse componente dos objetos da Unity. Nós vamos começar a mover, transformar os nossos objetos, rotacionar e também mostrar como dá para fazer isso por códigos. E aí você já vai começar a ter suas primeiras ideias de programação na Unity. Você vai ver que não é tão complicado assim, basta você prestar atenção e aprender o início. Então, vamos lá. Bom, eu sou o Renan Silva, se você não me conhece, eu tô mostrando como funcionam algumas coisas da Unity aqui no canal. Se você conhece alguém que gosta desse tipo de conteúdo, você pode apoiar o canal compartilhando esse vídeo. Então, se você quer aprender um pouquinho mais sobre a plataforma, vamos começar agora. Então o que nós queremos fazer aqui é criar um script e também adicionar ele a um objeto, fazer com que ele faça um objeto e mostrar um tipo de resposta para a gente. Então a primeira coisa que nós temos que fazer é criar um objeto. Aqui na tab hierarquia você pode apertar o botão direito, vamos criar um objeto 2D, né? E um sprite. E aqui diz que o nome dele é New Sprite. Você pode clicar uma vez e esperar que o Unity vai te dar a opção de mudar esse nome. Então nós vamos colocar o nome dele de Player, considerando que ele é o nosso player, o nosso personagem. Então com o player selecionado, aqui do lado direito, na Inspector, a gente já vê os componentes do nosso objeto, né? Que foi o que a gente aprendeu na última aula. Então aqui a gente não tem o Sprite, a gente fez isso também. Eu vou clicar aqui na bolinha, ele vai me dar algumas opções de sprite padrão que a Unity oferece. Eu vou colocar esse daqui, que é um quadradinho de bordas arredondadas e vai nos ajudar a trabalhar um pouco mais a rotação. Então clica nele, eu vou fechar. Então nós vamos aumentar a escala dele. Eu vou selecionar ele, eu posso selecionar ele por aqui, eu posso selecionar ele por aqui também, pela hierarquia. Então com ele selecionado, eu vou apertar a tecla R e aí vai mudar para a ferramenta de escala. Eu vou apertar e segurar no meio e vou ir aumentando até ele ficar grandinho aqui para mim. E eu vou querer ver tanto a minha scene, né, onde eu estou montando o nosso jogo, quanto o preview na hora da gameplay. Então eu quero dividir a minha tela aqui, tá? Então eu vou pegar aqui a tab game, tá? Isso não é obrigatório, eu estou colocando só para eu ver como vai ser o resultado, tá? Então eu vou deixar aqui mais ou menos e com o player selecionado, vou apertar a tecla W, né, que é a Move Tool, onde eu posso mover o objeto, e vou colocar ele aqui em cima, só para a gente ver direitinho como vai ser o preview. Aí do lado direito, no Inspector, que são os componentes do objeto, a gente tem aqui Position, Rotation e Scale, certo? Ele está mostrando qual é a posição do meu objeto no eixo X, no eixo Y e no eixo Z. Ele está mostrando qual é a rotação do meu objeto no eixo X, no eixo Y e no eixo Z. Está mostrando também a escala do meu objeto, ou seja, o tamanho dele no eixo X, Y e Z. Certo? Quando a gente modifica, por exemplo, a posição no eixo X aqui, na minha scene, ele vai modificando lá do lado direito também, ó, lá no Transform. Transform, Position, eixo X está sendo modificada. A mesma coisa no eixo Y. E no eixo Z, a gente pode trabalhar também no 2D aqui, mas não vamos mexer agora com o eixo Z, então você pode vir aqui e colocar 0. Tá? Não vai modificar muita coisa agora. Na escala você pode fazer a mesma coisa, você pode vir e colocar 0 também. Tá? E aí a gente só vai trabalhar com o eixo X e Y, já que estamos apenas aprendendo aqui a movimentação do 2D. A mesma coisa acontece se você for rotacionar. Você vai perceber que os valores vão modificando lá em cima. Tá vendo? Um cálculo vai sendo feito para te dar essa impressão de rotação em um objeto 2D. E na escala também, vou apertar aqui a tecla R e aí você vai modificar a escala apenas no eixo X, ele vai mudando lá no Transform, tá bom? E no eixo Y ele vai mudando lá no Transform também. Ou seja, o Transform, o componente Transform do objeto, ele é responsável pela posição do objeto, pela rotação do objeto e pela escala. Primeira coisa que a gente vai fazer é aprender a modificar o Transform por um script, né? É o que a gente vai aprender a fazer o nosso primeiro script. Então vamos lá. Aqui embaixo na tab Project eu vou criar mais uma pasta, né? No botão direito. Então eu vou criar
folder scripts. Vai ser o nome dessa pasta, eu vou colocar nossos scripts aqui dentro. Eu vou dar 2 cliques e aqui dentro eu vou criar o nosso primeiro script. Então, botão direito, create, e a gente vai procurar aqui o C# script. Eu vou clicar e eu vou colocar o nome. Muita atenção, não é legal colocar o espaço no nome do seu script. Pode dar um probleminha, pode dar um errinho. Então eu vou colocar aqui o seguinte nome, que é o comum que a gente coloca. Não é uma regra, mas em muitos tutoriais você vai encontrar isso, que é o player controller, ou seja, o controlador do player, tá bom? Você pode colocar o nome que você quiser, mas muito cuidado com os espaços. Eu vou apertar Enter e vou apertar Enter de novo. Pronto, todo script que você criar, ele vai iniciar desse jeitinho aqui. Eu pretendo fazer um vídeo que vai explicar certinho como funciona essas classes e esses benditos voids aqui que tem no script. Mas aqui a gente tem duas situações, tem 2 voids aqui, né, dentro de uma classe. Ou seja, vocês conseguem enxergar, mesmo que vocês não entendam muito de código, que aqui tem uma chave. E essa chave, ela tá fechando essa chave aqui, tá vendo? Aqui abre chave e aqui fecha a chave, certo? E aqui tem uma classe chamada PlayerController, que é o que a gente acabou de criar. E a gente também consegue ver que essa chave abre aqui e fecha aqui. E aqui tem uma chave que abre aqui e fecha aqui. Ou seja, você tem aqui algumas funções separadas. A gente não vai modificar nada nisso daqui, é só para vocês entenderem. A gente tem uma classe chamada PlayerController, que dentro dessa classe, né, a gente tem 2 voids. A gente tem um void start, tem um void update. O void start está dizendo aqui, ó, o start, ele vai ser chamado antes do primeiro frame update, ou seja, tudo que tiver aqui no start vai acontecer antes de tudo que tiver aqui no update. E aqui no update está escrito, ó, é um comentário que já vem aqui, ó, o update é chamado uma vez por frame, ou seja, tudo que tiver aqui vai ser rodado a cada frame. Passou um frame, ele vai fazer tudo que está aqui. Passou outro frame, ele vai fazer tudo que está aqui. É basicamente isso. Então, ó, esse barra barra aqui significa um comentário. Nada disso daqui funciona no código. Isso daqui também não funciona com o código, porque tem um barra barra aqui antes. Um barra barra significa um comentário. Barra barra, eu posso colocar qualquer coisa aqui. Não vai funcionar, porque isso aqui é apenas um comentário. Repara na coloração. Se eu deixar assim e tentar salvar o jogo, eu vou apertar aqui, ó, Ctrl S e vou voltar lá na Unity. Ele vai dizer, ó, ele já dá uma mensagem vermelha aqui embaixo. Eu vou clicar 2 vezes nessa mensagem vermelha. Ó, aí ele já me dá uma mensagem de que tem coisas erradas no meu código. Ele diz a linha. A gente vai falar isso futuramente, mas ele diz que a linha, qual é a linha que está errada. E quando isso acontece, ele não deixa você rodar o jogo. Eu vou dar play aqui. Ele vai falar, ó, tem erro de compilação. Todos os erros de compilação devem ser resolvidos antes de tentar rodar o jogo. Então, isso aqui não vai funcionar. Mas se eu colocar barra barra, ó, ele vai comentar tudo isso daqui. Isso é só um comentário. Aí agora eu apertei Ctrl S, salvei. Volto ali na Unity e dou play. Ah, nada vai acontecer porque não tem programação, mas rodou o jogo. Tá rodando, ó. Isso daqui. Quando estiver assim, botãozinho azul porque tá rodando. Então, sair. Então, beleza. No void start, a gente não vai precisar nada por enquanto. Então, pode deixar o void start aí sozinho, quietinho na dele. Vamos aqui no void update. Vamos fazer essa tal função aí que ele chama todo frame, né? Isso significa que se o nosso jogo tiver 30 frames por segundo, em 1 segundo ele vai calcular isso daqui 30 vezes. É o óbvio, né? Como eu disse, eu vou selecionar aqui o player. Vamos só pensar, vamos só olhar aqui para o transform. Então, a primeira coisa que a gente vai dizer é, transform, me empresta a posição do seu objeto e deixa eu modificar ele no eixo X. É isso que a gente vai pedir para calcular a cada frame. Então, é fácil fazer isso aqui no update. Então, eu vou vir aqui e vou colocar transform, né? Que é o nosso componente que modifica a posição, a rotação e a escala. E vou dizer ponto. Ou seja, o componente transform ele vai me emprestar o quê? Vai me emprestar a position. Então, eu vou dizer que essa posição vai ser igual a esse mesmo valor. Ou seja, essa mesma posição que ele está, pega essa posição, eu posso colocar assim para ser mais didático. Tá bom? Mais alguma coisa. Ou seja, é como se você estivesse andando. Agora, você fala, eu quero ir para frente. Se você quer ir para frente, você quer aumentar a sua distância. Ou seja, é a sua própria distância mais 1 metro, por exemplo. Então, eu vou dizer que essa posição que o objeto está vai ser igual à mesma posição mais um novo vetor, né? A gente não trabalha com vetores x e y, então eu vou dizer que vai ser a posição mais um novo vetor, new vector. Aqui eu vou colocar 3, já para vocês irem se adaptando. Eu vou colocar
3, e esse valor a gente coloca entre parênteses. Você vai se acostumando com o tempo, não se preocupe. Então eu vou dizer que ele vai aumentar 1 em x, né? X, y, z, a ordem. Então 1 em x. Não quero que ele aumente em y, então vou botar 0. Não quero que ele aumente em z, então vou botar 0. E no final de tudo isso, ponto e vírgula. Pronto, criei uma linha de código que faz o objeto andar para frente. Eu vou apertar Ctrl S, ele vai salvar. Vou apertar Ctrl S aqui na Unity também, ele vai salvar o projeto. Eu vou clicar no Player e aqui ó, no Script, lembra lá que a gente criou a Player Controller? Eu vou clicar, segurar e arrastar esse script aqui no Inspector do meu objeto. E eu vou soltar agora. Pronto, ó, ele adicionou. Eu tenho mais um componente então no meu player, que agora é um script, né? Um player controller script. Eu vou dar play no meu jogo para ver o que acontece e pronto. O personagem, ele saiu da tela, ele foi andando para a direita infinitamente, muito rápido e ele continua calculando aqui, ó. Eu não disse lá que o update ele vai calculando a cada frame? O objeto ele continua andando, a gente só não está vendo, mas ele continua indo para a direita infinitamente. Eu vou sair aqui do meu modo de play, vou lá no meu script e onde está 1 eu vou diminuir, né? Eu quero um valor muito pequenininho para eu poder acompanhar direito o meu personagem indo para a direita. Eu vou colocar 0.01 e vou apertar F. F é que ele vai indicar um número float ou um número decimal. Aqui no Unity você tem que colocar o F, a gente vai falar disso futuramente. Mas se você colocar, por exemplo, 0.1, apertei Ctrl S, salvei, ele vai dar um erro aqui. Eu vou clicar nesse erro e ele está dizendo ó, que tem um erro, que ele não pode converter uma variável ou número double em float. Né, ele está dizendo aqui. Se você ver aqui, ó, tem 17. Aqui 17 é o número da linha que está com erro. Se você for lá no seu script procurar a linha 17, ó, é exatamente onde tem o erro. Então o erro está aqui, tá? Eu vou colocar F, apertar Ctrl S e aí o erro vai sair aqui na Unity. Eu vou apertar Play. E ó, ele foi para a direita rápido, mas já foi um pouquinho mais devagar. Eu vou colocar um número muito pequenininho, então vou colocar 0.01F, tá? Que aí vai dar pra gente observar melhor. Agora eu vou dar play. E olha lá, todo frame o jogo está calculando e o objeto está indo para a direita. Bom, e agora a gente vai modificar a rotação, tá? A rotação é um pouquinho diferente, a gente pode explicar algumas diferenças depois, tá bom? Para que serve cada coisa, mas esse vídeo é um vídeo introdutório ao script e ao transform, então vamos lá. Não vai mudar muita coisa no início, então eu vou pedir uma licença aqui, vou dizer que eu vou pegar um dado do transform e agora a gente não quer position, a gente quer modificar a rotação. E para isso aqui na Unity a gente utiliza rotate, tá? Então vai ser transform.rotate com o R maiúsculo ali. E vai dizer já que a gente vai trabalhar num vetor, né? A gente pode colocar entre parênteses o seguinte, eu quero que rotacione no eixo X apenas. Então a gente vai colocar aqui ó, um valor 0.5F, vírgula. Quero que rotacione no eixo Y? Não, então vou colocar 0. Quero que rotacione no eixo Z? Também não, então vou colocar 0. E a gente vai colocar mais uma vírgula aqui no final. A gente vai ter que dizer que ele vai rotacionar de acordo com o próprio objeto. Ou seja, space, a gente vai colocar uma função que tem, já disse que a gente pode explicar futuramente, mas por enquanto, self. Você tem essa opção, space.self, e também tem space.word. Para o nosso exemplo não vai mudar muita coisa, mas existe sim essas necessidades, tá? A gente pode colocar self aqui, então pronto. Então vai ficar assim, ó. E eu vou comentar, lembra lá? Vou apertar aqui, barra, eu vou comentar, não quero que o objeto saia do lugar, só quero ver a rotação agora, vou apertar Ctrl S. E aí vou dar play aqui no Unity. E tá lá o objeto rotacionando apenas no eixo X aqui, ó. Você tem que olhar para cá, tá? Não é para onde ele está rotacionando aqui não, pode te iludir. Olha aqui, ó, a rotação está indo no eixo X. E já para continuar aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou pular, eu vou comentar agora a rotação, barra, e aqui embaixo, vamos mudar agora a escala. Então a escala, bem parecido com o primeiro, eu vou colocar ali transform, ponto. Local scale, ou seja, a escala local desse objeto aqui, vai ser igual à própria escala, mesma coisa. Mais um valor, que é o valor que vai ficar sendo modificado ali. Que é igualzinho de cima, eu vou colocar aqui, ó, new vector tree, e eu quero mudar aqui no eixo Y, então vamos mudar a altura do objeto. Ou seja, no eixo X eu não quero mudar nada, no eixo Y eu vou mudar 1, e no eixo Z também não quero mudar nada. Ponto e vírgula no final, salvei, e quando eu dou play,
A cada frame, o objeto vai aumentando aqui a sua escala em Y. Viu como dá para fazer coisas legais? Dá para modificar objeto, acrescentar objeto, mudar por script, né? Por códigos. E você já está começando a aprender isso daqui. Então, peço o seu apoio se você quer apoiar esse canal para que eu continue fazendo esse tipo de vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para você e valeu!